Então, boa tarde, meninos. Boa tarde, Lívia. E a gente vai dar continuidade ao estudo de logaritmo, né? Vocês querem me perguntar alguma coisa já antes da gente emendar no que estava iniciado na segunda? Fala, Natan. Tá tranquilo, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá. Nós, na aula passada, demos uma ideia de como fazer o gráfico da função logarítmica a partir do desenho da exponencial. Lembra? Pega a folha, gira 180 graus, tal. E também eu posso pensar no gráfico da logarítmica em relação à exponencial ou da exponencial em relação à logarítmica, pensando que uma é simétrica, um gráfico é simétrico em relação ao outro, usando ali como, entre aspas, um espelho, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembra disso também? Então, eu aqui estou novamente em verde com o gráfico da exponencial. Então, observe que essa exponencial que está em verde, ela é decrescente. Ela passa em um ponto, uma exponencial clássica, ela é escrita dessa maneira aqui, ó. F de x igual a a elevado a x. Assim que a gente definiu uma exponencial, considerando, claro que sempre a condição da base maior que zero e diferente de 1. Então, a gente trabalhou dessa maneira pensando em exponencial. Daí, se eu trabalho com essa padrão, a imagem do zero, f de zero, a elevado a zero é igual a 1. Então, isso significa dizer que o par ordenado 0, 1 certamente pertence ao gráfico da exponencial. Então, a nossa exponencial passa no par ordenado 0, 1. Que ele está destacado em preto, né? Esse pontinho aqui, ó, que agora eu coloquei em verde. Bom, se o par ordenado 0, 1 pertence ao gráfico da exponencial, então certamente o par ordenado 1, 0, inverte ali, quem é y vira x, quem é x vira y, vai pertencer ao gráfico da outra função, que é a função inversa, da função gráfico da logarítmica, que eu vou colocar assim, da f a menos 1 de x, que vale log de x na base A. Tá? Então, a base das duas, a mesma. Agora, essa função exponencial que eu desenhei, que apesar de passar no ponto, esse aqui, que está em verde, 0, 1, é um gráfico de uma função decrescente. Então, a exponencial pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ela está decrescente, o desenho que está aí para nós. Isso acontece todas as vezes que o A é menor que 1. Então, a condição de existência é menor que 0. Como a minha função é decrescente, então daqui, visualizando o nosso gráfico, a gente sabe que se trata de uma função em que o A é menor que 1. E claro que ele já era menor que 0. Daí a nossa logarítmica, esse desenho que vocês estão vendo, esse gráfico vermelho, então, eu sei que também é uma função decrescente, vocês estão vendo aí a minha função decrescendo, e representa, então, o gráfico de uma logarítmica que tem base, que também está entre 0 e 1. Então, o gráfico de uma função logarítmica pode ser decrescente? Pode. Pode ser crescente? Pode. Quando a exponencial é decrescente, o gráfico da logarítmica também é decrescente. E quando o que tem que acontecer para a logarítmica ter um gráfico decrescendo? A base da função logarítmica tem que estar entre 0 e 1. Ok? Outra coisa que é importante a gente observar no gráfico das funções, a exponencial, ela sempre está acima do eixo x. Então, se eu olho aí para o gráfico da função verde, o gráfico da exponencial,
O que a gente pode observar graficamente falando, tá? Só em olhar para o gráfico. Que o x, qualquer par ordenado que a gente pegar aqui, ó, sobre o gráfico da verde, ele vai variar de menos infinito a infinito. Então, meu x pode variar de menos infinito a infinito. Esse seria o domínio da função f, da função exponencial. O domínio vai de menos infinito a infinito. Agora, o gráfico da função f, os valores de y, se eu olho para o gráfico aqui, o gráfico está sempre acima do eixo x. Nem chega a tocar o eixo x. Então, todo y que a gente pegar nos pares ordenados da função verde são y positivo. Então, observando ali ainda, a imagem da nossa função, mesmo ela sendo decrescente, vai desde zero, aberto no zero, nunca o gráfico, esse gráfico verde, toca o eixo x, até infinito. Né? Então, se eu continuar subindo aqui, eu vou parar lá no infinito. Bom, e o que vai acontecer com a logarítmica? Novamente, eu vou olhar para o meu gráfico ali. Ó. Então, se eu penso no x da logarítmica, só existe gráfico vermelho aqui, ó, depois do eixo y. Tá vendo? Só à direita do eixo y. Então, todo par ordenado aqui sobre a curva vermelha tem o x maior que zero. Ó. Então, se eu pensar no domínio da função logarítmica, que eu chamei de f a menos 1, quanto é o domínio dela? Do zero em diante, mas o zero está fora, tá? Então, aberto no zero. E vai a vida toda. Minha curva aqui vocês não estão vendo, mas ela vai a vida toda. Ela vai descer aqui, descer e vai embora. Eu só não vou visualizar. E à medida que ela vai continuando, o x vai continuando e vai até o infinito. E o y? O que acontece com o y? Com os valores que o y assume? Isso é chamado de imagem da função. Então, se a gente olhar aqui para cima, vai até o infinito. A curva vai subir até o infinito. E vai descer até o menos infinito. Então, a imagem varia desde menos infinito até infinito. Quando eu comparo o domínio da logarítmica com a imagem da exponencial, eu vejo que os intervalos são iguais aqui. Isso é pelaquela coisa que a gente fala que o x vira y e o y vira x. Da mesma maneira, quando eu comparo o domínio da exponencial com a imagem da logarítmica, são intervalos iguais também. Beleza? Independente da gente estar trabalhando com base maior que 1 ou menor que 1. Então, graficamente falando, base menor que 1, função decrescente. Base maior que 1, função crescente. Aqui, novamente, o gráfico da exponencial e da logarítmica. A exponencial em verde, a logarítmica em vermelho. Só que aí, ao invés de eu escolher o A, genericamente falando, o A está valendo 2. Observe que as duas funções são crescentes. Né? Então, a função 2 elevado a x, a verde, função crescente. E a logarítmica também crescendo, o gráfico aí da vermelha, tá? Beleza. Aqui a gente tem uma questão, tá, pessoal? Vamos tentar ver algumas coisas sobre ela. Se alguém me perguntar assim, qual é o domínio dessa função? Logarítmica. A minha f está dada de forma logarítmica aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. Aqui está a nossa função f. Acho que foi o Natan, na aula passada, o Renzo, não lembro quem foi, Samuel, que me disse assim, a f é exponencial e a f é menos 1 é a logarítmica? Não necessariamente. Observe que aqui nós estamos chamando f a função logarítmica. Outra coisa, meu logaritmo não vale x. Meu logaritmo está valendo, meu logaritmando está valendo 4x menos 1. Então, isso acontece porque eu tenho uma composição de função. Então, é como se eu tivesse falado para vocês, eu tinha um x, antes foi aplicada uma operação nele que fez o x virar
4x menos 1. Tá vendo? A entrada da logarítmica é 4x menos 1, o logaritmando. E depois disso, eu vou aplicar a f, tá? E aí sim eu tenho log de 4x menos 1, um log na base 3, tá? Então, quando eu falo na função logarítmica de maneira simples, quando eu estou definindo, eu digo assim, y igual a log de x na base A. Então, meu logaritmando sempre é x, sempre é uma letra, nunca uma expressão. Então, por que às vezes eu me deparo com situações em que eu aplico o logaritmo, eu aplico a exponencial sobre uma expressão? É porque a entrada, a incógnita, já sofreu uma transformação, conforme esse diagrama que eu fiz ali em cima. Bom, o que eu poderia querer de vocês numa situação como essa? Eu poderia perguntar assim, qual é o domínio da f? Então, poderíamos ter uma pergunta do tipo, qual o domínio da minha f? Quanto vale o domínio da nossa função ali, da nossa f? Tá certo? Essa poderia ser a nossa pergunta. No slide anterior, eu falei para vocês que o domínio da logarítmica é de 0 a infinito, aberta no 0 é até infinito. Só que de qual logaritma? Na logaritma em que o logaritmando é x. Tá, pessoal? Nessa questão, meu logaritmando é 4x menos 1. Então, se eu falo em domínio desse tipo de função, para vocês encontrarem o domínio, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai para a condição de existência do logaritmo, que é qual? Logaritmando maior que 0. Então, a gente vai impor uma condição aqui, chamada de condição de existência. Vocês estão vendo outras coisas resolvidas aqui, mas é para o que está pedido e denunciado, tá? Então, qual é a condição de existência? Que o 4x menos 1 seja estritamente maior que 0. Isso vai fazer com que 4x seja maior que 1 e meu x vai ter que ser maior que 1 sobre 4. Então, qual é o domínio da nossa função logarítmica? Todo número maior que 1/4. Então, em forma de intervalo aqui, domínio da nossa função começa no 1/4, aberta no 1/4 e vai até infinito, tá? Beleza? Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Vou colocar um tracinho aqui para separar, e mais um outro tracinho aqui para separar. Ok? Mas era isso que a questão queria? Não. Poderia ser. Nós estamos fazendo a prova lá, aparece assim, das opções abaixo, escolha o intervalo que corresponde ao domínio da função. Aí você fala, uma função logarítmica? O que eu tenho que ter sobre uma função logarítmica? Eu tenho que ter que o logaritmando precisa ser maior que 0. Então, normalmente, para eu determinar quais entradas satisfazem a isso, eu preciso resolver uma inequação. Tá, mas o que é a questão, o que o exercício queria da gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? O exercício pediu assim, pessoal, determine a inversa. Quanto vale a inversa dessa nossa função? Então, nós vamos proceder de uma maneira semelhante àquela que a gente fez lá entre o primeiro e o segundo bimestre. A gente vai pegar essa função, vai chamar o f de x de y. Y igual a log de 4x menos 1 na base 3. Igual está escrito aqui. É só pegar a f de x e trocar por y. Então, por enquanto, fizemos isso. Então, x está sendo levado no y. Agora, eu quero fazer a volta. Para fazer a volta, eu vou aplicar a função f é menos 1 em cima do y. Então, a entrada dela, o x dela vai virar y. Ok? O x dela vai virar y. A entrada dela vai ser o y.
Então, o que a gente faz para conseguir isso? Troco o y pela letra x. Então, onde tem y, eu vou colocar x. Onde tem x, eu vou colocar y. Certo? Então, aquela jogadinha que a gente fazia, que fizemos lá atrás. Feito isso, a nossa função fica x igual a log de 4y menos 1 na base 3. Agora a gente está pronto para quê? Para isolar o valor do y. Então eu preciso isolar esse y aqui. Ó. Como é que a gente vai fazer para isolar esse y? Ele está preso no logaritmando. Então, esse logaritmando vai ter que deixar de ser logaritmando. Ou seja, log vai ter que desaparecer. Então, a única maneira de logaritmando deixar de ser logaritmando é o log sumindo dali. Então, daqui para cá, ó, o logaritmo sumiu. E como é que ele some? Com a gente usando a definição de log. Lembra de qual era a definição? A base vira a base da exponencial, 3 elevado a x. E o logaritmando vira o resultado aqui da potência. 3 elevado a x é igual ao o que era logaritmando. Então, usamos a definição de log. Agora, estamos quase chegando lá. A gente precisa isolar o y. Então, 4y menos 1 é igual a 3 elevado a x. 4y é igual a 3 elevado a x mais 1. Y é igual a 3x mais 1 dividido por 4. Só isso. Então, dado uma função logarítmica, encontre a inversa dela. Tá aqui. Ah, eu vou dar outra. Qual outra? Se qualquer outra, né? Então, determine a inversa dessa aqui agora. Vocês comigo, ó. Mais um exemplo aqui, ó. Vou repetir algo muito parecido. Quase que idêntico, ó. Alguém me dá essa função, f de x igual a log de 2x mais 7 na base meio. É uma logarítmica que o gráfico dela é decrescente. E, novamente, suponha que seja pedido para mim qual é a inversa. Determine a inversa. Então, eu chego ali, primeira providência nossa, primeira providência que eu tenho que tomar. Essa camarada eu vou chamar de y. Y igual a log de 2x mais 7 na base meio. Fazendo a jogada que o y vira x e o x vira y. No lugar do y eu ponho x. No lugar do x eu vou colocar y. Pronto. E agora? Agora é algebrismo para isolar o y. Então, esse cara ali eu tenho que isolar para escrever y em função do x. Você fala, mas como é que você vai isolar? Ele está preso aqui, ele faz parte do logaritmando. Bom, se ele faz parte do logaritmando, eu tenho que fazer o logaritmando desaparecer. Então, o log tem que sumir. Mas a gente não pode apagar log. Né? Então, como é que o log some? Meio elevado a x, assim, meio elevado a x, igual ao logaritmando, 2y mais 7. Pronto. Agora é só isolar o y. 2y igual a meio elevado a x menos 7. Então, observe que eu estou me aproximando de uma exponencial de base meio, mesmo a base da logarítmica, e que, portanto, y é igual a meio elevado a x menos 7, tudo isso dividido por 2. Então, estamos pronto aí. Ó. Quem é a f a menos 1 de x? Vocês estão vendo que eu estou tentando escrever em função de x, por isso da jogadinha. X vira y vira x. Resultado, uma fração aqui, toda dividida por 2. A base da nossa exponencial é meio elevado a x, menos 7. Tá? Então, essa é a função inversa.
Olha, e se ele tivesse dado a exponencial e quisesse a logarítmica? Acho que eu vou proceder de maneira semelhante, ó. Vamos tentar, hein? Então, mais um exemplo aqui pra gente. Ele fornece essa função aqui, f de x, igual a, suponha, 2 elevado a x menos 5. É uma exponencial. E ele quer a inversa da exponencial. Eu falo, é uma logarítmica. A inversa da exponencial é uma logarítmica de mesma base. Então, quanto vale f a menos 1? Aí você fala, beleza, ó, vou proceder igualzinho antes. Y igual a 2 elevado a x menos 5. E agora? Agora no lugar do y eu vou colocar x, no lugar do x eu vou colocar y. Menos 5. Pronto. Cheguei aqui. E agora? Agora eu quero isolar o y. Então esse carinha que está aqui, ó, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que isolar. Então, como ele está, né, y igual a não sei quanto, é isso que eu quero fazer, isolar o y. Aí você olha e fala assim, nossa, o y está como expoente, está lá em cima. Então, uma maneira de fazer esse y cair entre aspas, é passando log, logaritmo dos dois lados. Com um pequeno cuidado, ó, se eu passar log agora, já imediatamente, ó, log de x, eu vou ter que retroceder, tá, gente? Igual a log disso daqui, ó. Então, se eu fizer isso, passei log, vai ter que passar log? Vai, mas antes de passar o log, eu vou ter que isolar a potência. Se eu não fizer isso, e fizer do jeito que está aí, ó, meu logaritmando passa a ser esse cara. E log da diferença não é fazer log do primeiro menos log do segundo. Então, eu fiquei impossibilitada de continuar. Retrocede, apaga tudo, volta tudo, ó. Então, o que eu deveria ter feito, hein? Antes de passar o log, eu vou isolar a potência. Então, vamos lá. Isolando ali a potência. X somado com 5 é igual a 2 elevado a y. Isolei a potência, estão vendo? Agora sim, eu vou passar log dos dois lados. Log de x mais 5 igual a log de 2 elevado a y. Mas log em qual base? Do jeito que está escrito, parece que é log na base 10. O ideal para mim é um log na base 2. E por que um log na base 2? Porque esse cara aqui, ó, o que eu sei sobre ele? Vou colocar aqui em cima, ó. Né? Log de 2 elevado a y. Pela propriedade log, isso é y log de 2. Base 2, não é? E um log em que o logaritmando e a base são iguais, o resultado do log é igual a 1. Então, isso é igual a y vezes 1, que dá igual a y. Então, trabalhar com a base 2 é uma boa opção para mim. Logo, o que acontece aqui? Ó? Log de x mais 5 na base 2 é igual a y. Terminei. Achei o y. De quem? Da função inversa. Aí volta aqui agora, ó. Então, o que a gente queria? A inversa, né? Vamos lá, f é menos 1. Pensando que a entrada é x, ó, quanto vale? Log de x mais 5 na base 2. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Não pode tratar o x mais 5 como logaritmando direto. Pode. Mas como é que você já sabia que era? Em Samuel? Porque eu raciocinei assim, se 2 elevado a y é igual a x mais 5, então dá para transformar isso num logaritmo em que 2 é a base e x mais 5 é o logaritmando.
que é outra forma de eu dizer que 2 elevado a y é igual a x mais 5. Ótimo. Tá ótimo. É isso mesmo. E se fosse assim, Samuel, ó. E todo mundo, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo que o Samuel falou assim, olha, eu pensei um pouquinho diferente. Né? É porque aqui eu estou fazendo meio que um passo a passo, né? Pensando em operações que são necessárias para que eu consiga obter aquilo que eu desejo. Eu quero y sozinho. Ó, vamos colocar um semelhante àquele que a gente tinha. Mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu tenho uma f que vale 3 multiplicado por meio elevado a x menos 5. Quanto vale a f a menos 1? Então, uma coisa a gente já sabe. Ela vai ser uma logarítmica de base meio. Será que ela vai ter mais 5? Será que quando é menos aqui, na logarítmica é mais? Parece que sim. Ó, se a gente voltar, pessoal, ó, na exponencial tem o menos 5. Na logarítmica tem o mais. Volta mais um pouquinho, ó. A logarítmica tem mais 7. A exponencial tem menos 7. Então parece que tem essa jogadinha, né? Então são coisas que a gente vai observando que acelera o nosso trabalho. Ah, mas eu não guardei, né? Não consegui. Aí nós temos que repetir o processo. Então como é que é o processo, né? Pega essa camarada e chama de y. A gente chega ali e fala assim. E aí, Samuel, acho que né, mais ou menos assim. 3 meio elevado a x menos 5. Aí o fato de ter esse menos aqui, como 5 tem que sair daqui, se eu estou subtraindo do lado direito, eu vou ter que somar os dois lados para poder, né, eliminar essa parcela. Então esse cara vai ter que sair daqui. Pelo menos mentalmente a gente pode ir pensando em todas as etapas sem ter que escrever. Então, a gente vai querer passar o logaritmo? Vai. Por quê? Porque esse cara tem que sair daqui, ó. Só que a gente tende a, antes de isolar a variável, fazer aquela jogadinha de o x vira y e o y vira x, só para sempre ter a nossa resposta final já em função de x. Para não ter que falar assim, ó, era x, eu aplico a f no x, ele vira y, e quando eu estiver aplicando a inversa, eu aplico no y. Então a f é menos 1, ela fica em função de y. A gente não gosta de, não sei, a gente não gosta. A gente sempre gosta de pensar em função do x. Então por isso, essa coisa de quem é y vira x e quem é x vira y. Tá, então já tem aquela primeira etapa, ó, fez. E aí o y está ali no expoente, eu já sei que ele vai ter que ser isolado. Então, para ele sair aqui de cima, ó, eu sei que eu tenho que passar logaritmo. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Então, esse cara fatalmente vai me atrapalhar. Se eu passar o log direto, vai ficar log ali da diferença. Fala, sai daí, cara. Sai daí. Então, é o que o Samuel está dizendo. Ó, tem que ter um x mais 5. Então, eu já tenho isso daqui. Tem uma outra coisa agora que eu também preciso tomar cuidado, é que ainda antes de passar o logaritmo, tem esse carinha aqui, ó. Tá vendo? É bom tirar ele dali também. Porque se eu passar o log agora, eu vou ficar com 2 logs. Então, se eu passar um log na base meio, vai aparecer um número. Então, o ideal, antes de passar o log, é tirar esse 3 daqui, ó. E aí, deixar sozinho apenas a potência. É claro que na hora que eu tirei o 5, eu poderia ter tirado 3. Mas como eu quero fazer passo a passo, ó, então vai ficar uma expressão x mais 3, x mais 5 dividido por 3, igual à potência. Ou seja, eu preciso isolar a potência antes de passar o logaritmo.
nós já poderíamos ter vindo direto desde aqui, né? Desde aqui, ó. Feito isso, a gente vai passar o log direto na base meio. Então, log na base meio de quem? De x mais 5 dividido por 3, esse é o meu logaritmando, é igual a y. Então, vendo, eu não vou ficar me preocupando em mostrar mais para vocês que o log disso aqui dá um expoente. Porque eu sei que todos nós vamos passar o log na base meio. Ah, eu esqueci de escrever a base. Eu esqueci, mas eu queria ter falado da base meio. Se você omitir a base, você está falando da base 10. Eu não posso esquecer. A omissão aqui faz as pessoas pensarem que a gente está querendo falar da base 10. Então, nunca esqueçam da base do logaritmo. Esqueceu de escrever a base é porque ela é 10. Tá, gente? Então, base meio. Então, essa é a nossa maneira de determinar a inversa de logarítmicas. É qualquer logarítmica que tem inversa, é qualquer exponencial que tem inversa, depende da expressão que a gente utilizou, tá? Então, se o logaritmando é uma função do primeiro grau, uma expressão do primeiro grau, vai ter inversa sim. A mesma coisa para exponencial. Porque sempre a minha função vai ser crescente ou decrescente. Eu tenho como condição necessária para uma função ser inversível que ela seja injetora. Toda função que é apenas crescente ou apenas decrescente, ela é injetora. Deixa eu tentar fazer um gráfico aqui rapidamente no GeoGebra. Fiz. Trazendo aqui para vocês, tá? O gráfico que eu acabei de fazer aqui no GeoGebra. Copiei. Tá ele aqui, ó. Bom, esse é o gráfico de qual função? Eu pedi ao GeoGebra para ele fazer para mim 2 elevado a x ao quadrado menos 3. Essa função aqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 3. Tá? O GeoGebra desenhou essa função que vocês estão visualizando. Se vocês olharem para ela, ela não é injetora. Por que ela não é injetora? A gente consegue, graficamente falando, pegar 2 elementos do domínio. Eu vou só apontar aqui, tá, gente? Tem um x aqui, um x1. Tem um outro x do lado de cá, um x2. Então, são 2 valores diferentes, 2 entradas diferentes, porém elas têm a mesma imagem. Tá? Então, o que acontece com as duas? A imagem do x1 é igual à imagem do x2. E aí, essa função, ela não é injetora. E quando uma função não é injetora, ela não tem inversa. E como é que eu sei graficamente se ela é injetora ou não? Observem aqui, tem um pedaço que ela decresce. Então, ela decresce, 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 até chegar aqui. Ó. Quando chega aqui, ela cresce. Então, eu vejo facilmente que do lado de cá tem um ponto, do outro lado tem um ponto, em que esses pares ordenados têm o mesmo y, a mesma altura aqui, a mesma imagem em relação à função, porém os elementos do domínio são diferentes. Eu falo, então ela não é injetora. Se ela não é injetora, ela não tem inversa. Agora, quando eu penso numa outra exponencial, aquelas que são clássicas pra gente, que vem só com essa carinha bonitinha, A elevado a x, ou esse cara do primeiro grau, então ela vai ser injetora. Toda vez que ela for só crescente ou só decrescente, certamente ela é injetora. Certamente ela tem inversa. E a nossa maneira de encontrar a inversa é daquele jeitinho que a gente acabou de fazer.
Tá, pessoal? Agora, essa que a gente está apontando aí no desenho, que não é inversível, se eu resolver pegar só um pedaço dela, esquece o pedaço que está aí à esquerda, por exemplo, esquece isso aqui, ó. Então, vou pegar o x a partir do zero só. Então, vou pegar o gráfico só começando ali no par ordenado 0, f de 0, tá? Então, essa parte aqui do gráfico. Se eu pego só essa parte do gráfico, né? Eu quero essa função com o x pertencente a um intervalo que vai do 0 até infinito. Aí, graficamente, ela é isso aqui. Como é que você desenhou isso? Eu pedi ao GeoGebra para desenhar. Não sabia desenhar não, tá? Eu não sei derivada, eu não sei. Então, eu tenho dificuldade para fazer. Depois que eu sei mais ferramenta, aí eu até entendo como é que o GeoGebra processa. Então, quando eu pego só esse pedacinho aqui da minha função, vou pintar de uma outra cor aqui para ficar destacado. Ó. Vou destacar aqui em verde. Ó. Então, se eu pego essa curva, vocês veem que ela é crescente. E esse gráfico é o gráfico de uma função crescente, certamente ela é injetora. É legal, hein? Ela é injetora. Então, eu consigo achar a inversa? E como é que você vai fazer para encontrar a inversa? Aí eu procedo da mesma maneira. Y é igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 3. Log dos dois lados. Log de y na base 2 é igual ao expoente, tá? X ao quadrado menos 3. Beleza? E agora, eu tenho um detalhe que para vocês do ensino médio é muito importante. Do mesmo jeito, troco y por x, troco x por y ao quadrado menos 3. E a partir daí, pessoal, o que eu tenho que fazer é isolar o y. Na hora que vocês forem isolar o y, a gente vai ver que o y aqui está ao quadrado, então vai surgir uma raiz quadrada. Vamos lá, hein? Vou pensar na possibilidade de isolar. Log dos dois lados. De novo, para que eu já escreva apenas o expoente, meu log tem que estar na base 2. Então, agora, eu querendo isolar o y, log de x na base 2 somado com 3 é igual a y ao quadrado. E agora, nesse momento, para tudo. Como é que você vai isolar o y? O y, como é que eu vou isolar o y? O y era o x antes, né? O y era o x antes. Lembra que o y era o x antes? Lembra que o y virou o x? E olha a condição que eu coloquei aqui, ó. X é um número do zero em diante. Então, na hora de eu extrair essa raiz quadrada para isolar o y, o que vai acontecer? Y é igual a raiz quadrada de quem? De log de x na base 2 somado com 3. Normalmente, quando eu vou extrair a raiz quadrada, eu ponho mais ou menos. E por que aqui não fica um mais ou menos? Só fica o mais. Por que só vai ficar o mais? Por causa disso aqui, ó. Estão vendo? E se ficasse mais ou menos? Se ficasse mais ou menos, eu estou falando de duas funções. A mais, raiz, e a outra que é a menos raiz. E eu não quero duas, eu quero uma inversa. Tá, gente? Então, por que o y é apenas a parte positiva? Porque esse y era o x da função anterior. E o x da função anterior, eu coloquei uma condição para ele, que ele precisa ser maior ou igual a zero. Lívia está digitando, vamos ver o que ela coloca aí para nós. Então, vocês viram que eu dei uma função exponencial para vocês, porém o expoente era uma função do segundo grau. Olha aqui para o expoente da nossa função. Uma expressão do segundo grau. Daí essa função exponencial, 2 elevado a x ao quadrado menos 3, ela não é injetora. E aí, para eu dizer para vocês, assim, de maneira que vocês pudessem visualizar que ela não é injetora,
Eu fui lá e pedi ao GeoGebra para desenhar a função. Aí ele desenhou, eu copiei de lá e trouxe para vocês. Então, o que é necessário para uma função ser injetora? Entradas diferentes tem que ter saídas diferentes. Então, eu ali graficamente mostrei para vocês que eu consigo encontrar entradas diferentes. Por exemplo, quanto vale a imagem do 2? 2 elevado a 4 menos 3. A imagem do 2 é 2 elevado a 1, que é 2. Quanto vale a imagem do menos 2? 2 elevado a menos 2 ao quadrado também dá 4. 4 menos 3, 2 elevado a 1, que também dá 2. Então, eu estou pegando duas entradas, 2 e menos 2. x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Porém, as imagens são iguais, então a função não era injetora. Tá certo? Então, pelo fato de eu saber que a minha função não era injetora, se alguém pede a inversa a vocês, eu tenho que ter esse detalhe, que a inversa existe sob condições, aquela que eu impus aqui nesse momento. E antes eu não coloquei condição nenhuma, tá? Eu só saí trocando y por x, passando log dos dois lados, sem precisar colocar condição nenhuma, porque eu já sabia que tinha inversa, tá? Esse novo x pertence a um conjunto diferente, não é? Porque o logaritmo não pode ser igual a zero. Deixa eu ver aqui. Então, o Samuel, esse x aqui é o y da função anterior. E como a função anterior, as imagens dela estão sempre acima do eixo x, ela não tocava o eixo x, esse resultado aqui sempre é maior que zero. Toda vez que eu tenho uma exponencial, uma potência, né, dá sempre positiva. Então, certamente esse cara aqui, ó, que ele era o y da função exponencial, certamente é maior que zero. Ok? Vamos andar mais um pouquinho. Quando eu falei para vocês no gráfico da logarítmica dessa log aqui, de uma logarítmica, em particular essa maneira de escrever log, gente, vocês estão vendo que eu coloquei só LG? É porque como eu fiz no GeoGebra, o GeoGebra ele tem algumas opções de função logarítmicas. LN, LG. O que é o LG? É uma maneira compacta de se escrever o log de base 2. Então, todas as vezes que eu quero escrever um logaritmo de alguma coisa, quando a base é igual a 10, a gente simplesmente escreve log de x. Quando a base é igual a e, a gente escreve ln de x. E quando a base é 2, a gente costuma escrever lg de x. Base 2 é por causa da base binária, por causa dos computadores. Então, é uma base também muito usada, tá? Então, é uma maneira compacta. Mas, claro, nada me impede de escrever assim, log de x na base 2. Ou log de x na base e. Eu não preciso escrever na forma compacta, mas também é usual. Tá legal. Então, quando eu falo em um log, independente da base dele, toda vez que o logaritmando for x, ele vai passar no par ordenado x igual a 1 e y igual a 0, que eu vou destacar aqui em vermelho. Ó. Então, a função logarítmica, ela gosta de passar nesse par ordenado, que é o par ordenado x igual a 1
e y igual a zero. A função exponencial gosta de passar no par ordenado 0, 1. Então, só fez a jogadinha ali do x pelo y e do y pelo x. Agora, é toda a função logarítmica que vai passar no par ordenado 1, 0? Não. Ela passa no par ordenado 1, 0. Observem essa camarada aqui, simplesona. Não está somado nada aqui do lado de fora. Não está somado nada aqui no x. Então, nem a entrada aqui sofreu nenhuma mudança e nem eu tenho nada aqui do lado de fora. Quando eu pego meu logaritmando e acrescento a ele uma constante, ou tiro uma constante dele, que é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente foi lá no nosso logaritmando e subtraiu 1. Então, quando a gente faz esse tipo de alteração na nossa entrada, isso vai valer para qualquer função, tá? Então, se eu for lá no meu x, que é a minha entrada, somar uma constante ou subtrair uma constante, o que vai acontecer com o gráfico de qualquer função? Ele vai se deslocar na horizontal. Então, ou ele vai andar para a direita, ou ele vai andar para a esquerda, independente da função, tá? Então, em particular, que eu estou falando do gráfico da logarítmica, se eu subtrair uma constante, se eu for lá no meu logaritmando, que era x, e fizer menos 1, então o que vai acontecer? Eu vou obter esse gráfico aqui, ó. E o que é esse gráfico em relação ao gráfico da logarítmica y é igual a log de x? Então, qual a relação entre os dois gráficos? Eu peguei o gráfico pontilhado e puxei para a direita, em uma unidade. Então, como eu puxo para a direita em uma unidade, puxei aqui, tá, pessoal? Andou para a direita uma unidade. Então, vocês estão vendo que o par ordenado 1, 0, ele vira o par ordenado 2, 0. E todo mundo vai andar uma unidade. Esse cara aqui, ele anda para a direita uma unidade. Esse cara aqui, ele anda para a direita uma unidade. Todo mundo é arrastado uma unidade para a direita. Todo mundo. Aqui dá a ideia que está ficando menor, né? Mas não é não. Porque meu espaço aqui é sempre na horizontal. Tá? Então, todo mundo aqui vai ter tamanho, quando eu puxo um segmento na horizontal, de 1, uma unidade. Meu gráfico anda para a direita uma unidade. Isso se eu subtrair 1 no x, tá? Então, todas as vezes que, independente da base, eu subtrair uma certa constante positiva, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai se mexer na horizontal. Na matemática, a gente fala que ele sofre uma translação na horizontal. Então, ele caminha na horizontal. Em particular, a horizontal é assim, ó. Ele vai andar para a direita. Tá ok? Parece que é o contrário, né? Porque eu estou tirando, mas não, ele anda para a direita. E se eu somar uma constante? Se a gente somar uma constante, o que vai acontecer? Ó, tá aqui, ó. Estou somando 2. Em quem? Ao x. Então, meu gráfico também vai sofrer um deslocamento na horizontal. Está abalando o x, né? X tem a ver com a horizontal, então ele sofre uma translação. Então, um movimento também aqui na horizontal. Então, cada par ordenado que a gente está vendo sobre ele vai ser arrastado em 2 unidades. Aqui, 2 unidades que é 2, tá? Então, caminhar aqui na horizontal, esse par ordenado, o y dele não muda, quem muda é o x. Então, ele desloca 2 unidades para a esquerda, se eu somo 2. Todo mundo aqui, 2 para a esquerda. E com isso eu vou ganhar infinitos pares ordenados que juntos formam essa curva verde. Beleza? Esse par ordenado em particular, ele vem da onde? Ele vem do par ordenado 1, 0. Então, subtrai 2 aí nesse par ordenado. Ó. Era 1, vai ficar 1 menos 2, e o y não muda, hein, gente? Então, ele vai virar o par ordenado 1 menos 2, menos 1, 0, tá?
ok? Ele era 1, 0, vira o par ordenado menos 1, 0. Então, esse tipo de alteração vai acontecer para qualquer função. Então, sempre que alguém me der uma determinada função lá, e por acaso, um y1, alguém gera uma segunda função, em que eu pego a mesma regra, só que lá no lugar do x eu resolvo subtrair uma constante, sendo essa constante um número maior que 0. Então, o que vai acontecer? O y2, o gráfico da y2, ele é obtido como? Ele é obtido a partir de quem? A partir do gráfico da y1. Mas fazendo o quê? É a partir, mas fazendo o quê? Eu vou pegar o gráfico da y1 e vou arrastar na horizontal. Arrastar para que lado? Direita ou esquerda? Como eu estou subtraindo, eu arrasto para a direita. Então, a gente vai fazer o quê? Arrastar quem? O gráfico de y1. Qual a direção que você arrasta? Na horizontal. Qual sentido? Eu ando para a direita. Beleza? E se fosse mais, seria para a esquerda. Tá? Também horizontal, porém esquerda. Então, vocês viram que eu estou dizendo que independente da função. Em particular, se for logarítmico, que acontece aquilo. Ok, gente? Querem perguntar? Bom, e se ao invés de eu somar uma constante no x, eu somar no y? Estão vendo aqui, ó? Esse cara é meu y, ó. Opa, não vou colocar em verde, não. Vou colocar em preto, bota ali. Y é igual a LG de x. Tá ali. Esse é o meu y. Se eu resolver pegar meu y e somar uma constante nele, quero somar 2. Tá vendo? Então, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai subir 2 unidades. O x não muda. Quem muda é o y. Y sobe 2 unidades. Então, lembra do nosso ponto referência na função logarítmica? Esse carinha aqui, ó. Quem era ele? Ele era o par ordenado 1, 0. Olha para onde ele vai, ó. Esse ponto azul, que agora vai virar verde. Aqui no gráfico verde. Opa, o gráfico verde. Então, esse ponto aqui, ele vira o ponto. O x mudou? Não. Quem muda é o y. Acrescenta 2 ali no y. Quem era esse outro ponto aqui, ó? Eu sei lá quanto que ele valia, ó. Esse ponto aqui. Mas ele tinha um x e um y. Ele tem um y e ele tem um x. Tem um x e tem um y. Então, quando eu penso na curva verde, o que acontece com a curva verde? Não aconteceu nada com o x continua x, relativo ao mesmo ponto. Mas o y vai sofrer um deslocamento vertical, sempre acrescentado ali de 2 unidades. Agora, olha para o gráfico que está abaixo. Então, o que acontece em relação ao gráfico referência ali para nós? Ó, ele desceu quantas unidades? 4. Então, vamos pegar de novo nosso ponto de referência aqui, ó. Ele era o ponto que o x valia 1 e continua valendo. E o y? E o y vira menos 4. Então, observe que o nosso gráfico, que cortava o eixo x no par ordenado 1, 0, não vai cortar mais o eixo x no par ordenado 0. Uma hora vai cortar. Se eu continuar o gráfico, eu fiz um recorte lá no GeoGebra, se eu continuar aqui a minha função, uma hora o gráfico corta o eixo x. Eu só não estou vendo o desenho que o GeoGebra eu cortei lá. Então, uma hora o gráfico dessa logarítmica encontra o eixo x. Tá vendo? Só não é mais no par ordenado 1, 0.
Então, se alguém pergunta assim para nós, em que momento este gráfico, esse que eu estou apontando, corta. Ninguém faz uma função, uma questão escrevendo desse jeito. Gráfico corta. Na matemática não existe isso. Mas para a gente vamos falar por enquanto assim. Em que momento esse gráfico corta o eixo X? O que é isso para nós na matemática? Em que momento a imagem vira zero? Ó, em que momento aqui, ó, eu vou ter um X que eu desconheço, não sei quanto vale, mas que o Y é zero. Então, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? A gente precisa pegar a expressão correspondente à função, tá ela aqui, e igualar o nosso y, a nossa imagem a zero. Então, quando é que LG de x, subtraído de 4, o logaritmando não é x menos 4, o logaritmando é só x, quando é que isso é igual a zero? Então, observem que eu caio numa equação logarítmica. Resolvendo essa equação logarítmica. Mais um slide aqui pra gente. Ó. Quando é que LG de x menos 4 é igual a zero? Lembra que LG é o log na base 2? Quando é que LG de x é igual a 4? Então, eu vou tirar o LG, vou liberar o logaritmando. Então, quando é que x é igual a 2 elevado a 4. Então, x igual a 16. Então, a hora que x for igual a 16, o gráfico da função logarítmica dessa daqui, ó, vai cruzar o eixo x. Você para o ordenado aqui, as coordenadas dele são 16 e 0. Mas a logarítmica clássica corta o eixo x quando x é igual a 1. Tá vendo? Não é o caso de qualquer logarítmica. A verde aqui, o gráfico da verde, ó, corta o eixo x bem antes do x igual a 1. Pessoal, querem me perguntar alguma coisa? Aqui eu tenho mais uma, acho que eu já falei um bocado desse tipo de coisa. E eu vou resolver só mais essa questão para a gente finalizar a aula, tá? Ela está digitando alguma coisa. Eu vou resolver, mas na verdade, ela já está até resolvida ali. Eu vou pegar alguma que não está resolvida, porque eu vou finalizar com mais uma questão. E se eu fizer com vocês aqui, eu já fiz, eu vou gastar um tempo desnecessário, né? Então depois eu vou mandar esses slides para vocês. Então não faz sentido eu resolver o que está resolvido, tá? Então eu vou resolver essa aqui, uma questão relativamente simples, mas é aplicada. Uma questão da Mackenzie, normalmente é um vestibular mais fácil, que diz para nós que o pH do nosso sangue é calculado por essa fórmula que está aqui. É assim que eles fazem para determinar o pH do sangue. Então, log de 1 dividido pelo log de x. Daí ele fala para nós que x é o quê? O que é x? X é a molaridade dos íons H3 ou mais. Aí ele fala que a molaridade é dada desse jeito aqui, ó. Então ele fala assim, meu x vale isso que está aí. Tá? Então, no lugar do x, eu posso colocar esse valor que vocês estão vendo aqui. Vamos lá. Vamos calcular o pH do sangue, hein? É só substituir. Porque até é difícil resolver uma questão tão fácil. O pH vale aquilo que está ali, essa razão, log de 1. Tá certo, pessoal? Log de 1 dividido por quanto? Log de 1? Não, acho que tem uma coisa errada ali, né? Eu devo ter copiado a questão com algum errinho, né? Será? Vamos procurar aqui.
copia para aquele x' também. O pH do sangue. Pera aí, gente. Pera aí. Eita. pH do sangue humano. Mackenzie. Senão vai me trazer outras questões. Ok. Já peguei lá, tá? É isso aqui, ó. Na verdade, o que está lá, não sei porque eu copiei isso. É log de 1 sobre x. Log de 1 sobre x. Vou riscar isso aqui, ó. Vou riscar isso aqui. Log de 1 sobre x. Diferente, tá? Isso aqui é o log da divisão. E o que está escrito aqui é a divisão dos logs. Beleza? Vocês percebem essa diferença? Às vezes a gente... É só x? Não tem log, não? Alguém colocou aí? Natan, o que... só tem um x? Aqui eu busquei lá agora. Tem um log de 1 dividido por x, não é isso não? Não é daquele jeito que eu escrevi, não, Natan? Isso. Tá certo? Então, pessoal, por que eu achei que estava errado, tá? Por que eu achei que esse aqui estava errado? Log de 1 dividido por alguma coisa, qualquer coisa. Log de 1 é 0. Não é 0? Log de 1 é 0 dependendo da base. Então, ficaria 0 dividido por não sei quanto, que dá igual a 0. Ou seja, pH igual a 0, então tinha algo errado. Aí, peraí, tem algo errado, deixa eu ver o que está errado. Né? Então, cuidado, como é que eu leio isso daqui? Ó? Log da divisão. Inclusive, o log da divisão é o log do de cima menos o log do de baixo. Tá? Então, quando o logaritmando é um quociente, tem essa propriedade. Algumas pessoas olham para isso daqui e acham que é log do quociente. Não tem nada do log do quociente aqui não, tá? Aqui é um log dividido por outro log. O logaritmando não é um quociente. Mas vamos voltar aqui para a questão só para a gente... Eita! Ai! Vou apagar isso aqui agora. Então... Apaguei, tá? Então vamos lá. Partindo do princípio que esse é o enunciado, o pH vale... Então deixa eu escrever aqui de novo, ó. O pH é igual a log em que o logaritmando é 1 sobre x. Bom, e o que eu sei quando o logaritmando é um quociente? Que existe uma propriedade que me permite escrever a divisão como uma diferença. Vai ficar log de 1 menos o log de x. Log de 1 é 0, então vai ficar 0 menos o log de x. Mas ele falou para nós que o x vale isso daqui, ó. Então, vou pegar aquele valor e substituir ali. Logo, o pH é igual a 0 menos, então vai ficar menos, log de 4 multiplicado por 10 a menos 8. Tá certo? Log de 4 multiplicado por 10 a menos 8. Bom, vamos dar continuidade aqui. No próximo slide. Então, eu tenho isso daqui, ó. Inseri um slide aqui, pessoal, rapidinho, tá? Então, tá isso aqui. Então, tem essa conta para fazer. Agora ficou um log de um produto. Isso aqui não é nada não, tá? Isso aqui não é nada não. Então, o que acontece ali para nós? Menos do lado de fora,
Log do produto. O que é o log do produto? É o log do primeiro somado com o log do segundo. Log de 10 a menos 8. Beleza? Então vai ficar, esse menos pode entrar, ó, menos, ou não precisa entrar também, pode deixar aqui do lado de fora. Então fica o log de 4, caramba, mas quanto vale o log de 4? Não sei de cabeça não. Aí no enunciado da questão ele falou pra gente assim, log de 2 é 0,3, log de 2 é 0,3, mas eu preciso do log de 4. Ah, mas eu sei que 4 é log de 2 ao quadrado. E aqui, ó, eu estou diante de uma potência, então dá para aplicar a propriedade log. Menos 8, log de 10. Ah, log de 10 é 1. Beleza, então aqui para nós, menos 2 da propriedade log, log de 2, que a questão deu para a gente. Esse cara é 1, esse cara aqui é igual a 1, menos 8. Ele falou para nós que o log de 2 é 0,3, 0,3 vezes 2, 0,6. Então, o que eu tenho ali? Menos do lado de fora, 0,6 menos 8. 0,6 menos 8 dá menos 7,4. Com esse menos aqui do lado de fora, mais 7,4. Resultado, 7,4, que é, ainda bem que é a resposta, letra E. Tá certo? Então, viram, uma questão muito simples, né? Não exigiu grandes coisas da gente. Porém, eu tinha um enunciado que estava errado, eu precisei consertar e buscar, e se aparecesse assim no vestibular aquele enunciado errado, né? Ela teria que ser eliminada, porque não tem nenhuma opção aí que daria a resposta para o enunciado errado. Querem me perguntar alguma coisa? Samuel, você tinha colocado um X ali. A gente vai copiando as questões, né, e ao vivo, quando a gente vai resolver. Meu Deus. É por causa do enunciado errado. É isso aí, estão vendo? A gente tem que consertar, né? Se eu não sei que está errado, eu vou fazer umas contas aqui. Eu já vi, né? Às vezes a gente se depara com situações que está errado. A gente não sabe que está errado, né? E daí a gente começa a forçar a barra para dar certo, né? Mas não vai ser o nosso caso, não. A gente vai tentar trabalhar. Gente, querem me perguntar alguma coisa? Eu não quero avançar para não ser maçante demais, tá? Tentar fazer sempre as nossas aulas assim em torno de 1 hora. A gente teria, né, 3 aulas na semana e está tentando compactar em aula, 2 aulas por semana, vai tentar fazer isso. E a gente volta a se encontrar então na segunda. Tá ok? Dando continuidade à função logarítmica, tá? Então, boa tarde para vocês. Bom final de semana. Se cuidem. Para ficar todo mundo bem, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima, hein?